E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós estamos no nosso primeiro dia com um plano de leitura anual da Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo Gênesis 1 e Gênesis 2 e eu quero convidar você a ler juntos, comigo esses versículos, que estão nesses capítulos no início de tudo. Logo no final eu vou te falar aí o versículo que mais me chamou a atenção nesses dois capítulos. E esse é um desafio que está sendo lançado pelo Be The Legacy. São 365 dias de lives, não só em português, mas também em inglês e espanhol, onde nós vamos estar lendo a Bíblia juntos. Vamos crescer em graça e sabedoria juntos. Então, se você ainda não tem o seu journey, seu plano journey de leitura, você pode fazer aqui, o download gratuitamente no link do nosso canal. Amém? Vamos ler juntos? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas das águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. A árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as aves abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dá semente ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E essa foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía do rio Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio, Idequel. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus! Aqui nós lemos Gênesis 1 e 2. E é muito interessante que quando Deus vai criar o homem, ele fala assim no final: E viu Deus que era muito bom. Enquanto ele está criando os animais, os répteis, os luminares, as árvores, né? As ervas, ele fala: Deus viu que era bom.
Mas quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e sopra nas narinas do homem o espírito de vida, ele fala, e viu Deus que era muito bom. E aqui eu quero te lembrar que você é essa pessoa que o Senhor viu que era muito bom. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te criou conforme a imagem e semelhança dele. Então, para te lembrar que você é muito especial, que você foi criado pelas próprias mãos do Criador. E o Senhor viu que era muito bom. Amém? Quero te convidar agora a orar, né, por essa palavra, já te lembrando que amanhã terá mais uma live durante todos esses 365 dias para a gente ler capítulo a capítulo e juntos crescemos em graça e em sabedoria. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento de leitura, Pai. Muito obrigado pela sua palavra. Tua palavra é aquela que liberta, que traz paz. Então eu oro em nome de Jesus, Pai, que esses 365 dias, Pai, seja um dia, Senhor, de edificação das nossas almas através da sua palavra, Pai. Usa cada um dos seus filhos que vão trazer a leitura. Usa, Senhor, as pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa live, esse vídeo, Senhor, que também possam, Senhor, juntos crescer em graça e sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.